Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer uma revisão da unidade 7 da nossa apostila, que são os números racionais. Como vocês sabem, os números racionais são aqueles que podem ser escritos por meio de uma divisão de números naturais, sendo que o divisor tem que ser sempre diferente de zero. Esses números racionais, eles podem ser representados de diversas formas, e entre eles nós temos a representação fracionária, que é o que a gente tem visto bastante agora, né? Que são as frações e a sua representação. Então, aqui eu tenho um círculo, uma circunferência, e essa circunferência foi dividida em 8 partes iguais. Dentre essas partes iguais que foram divididas, foram pintadas algumas partes em azul. A parte colorida em azul da figura, ela pode ser representada pela fração 5/8. Essa fração indica que a figura foi dividida em 8 partes iguais, como manda esse número aqui de baixo, e as partes que estão pintadas em azul é o número 5, que representa quantas partes foram consideradas. O 5 a gente chama de numerador, que indica as partes pintadas de um inteiro, que foram consideradas do inteiro, e o 8 o denominador, que indica o número de partes iguais que esse inteiro foi dividido. Nós também temos algumas leituras das frações, e entre elas nós temos os números de 2 a 9, que elas são denominadas da seguinte forma: quando o denominador é o número 2, nós chamamos de meio. Quando o denominador é o 3, nós chamamos de terço. Se for o 4, é quarto. Se for o 5, é quinto. O 6 é sexto. O 7 é sétimo. O 8 é oitavo. E o 9 é nono. Por exemplo, o 2 dividido por 3 aqui da minha fração, eu vou ler 2 terços. O 4 dividido por 9, eu vou ler 4 nonos. Nós também temos a denominação quando esses denominadores, que são o 10, o 100, o 1000 e o 10.000. Se for o 10, nós chamamos de décimo. Se o denominador for o 100, chamamos de centésimo. Se for 1000, é milésimo. E se o denominador for 10.000, é décimo de milésimo. Por exemplo, o 7 dividido por 100 aqui da minha fração, eu chamo de 7 centésimos. O 13 dividido por 1000, eu vou chamar de 13 milésimos. Os números que são do 11 até o 99, deixa eu escrever aqui, então, nos demais casos que a gente usa, então, do 11 até o 99, geralmente nesses casos, nós lemos o numerador e depois o denominador seguido da palavra avos. Por exemplo, 3 com 17, na nossa fração nós lemos 3/17. Se fosse aqui 3 sobre 11, a gente lê, então, 3/11. Ok, pessoal? Também nós vimos frações próprias e impróprias, onde as frações próprias são aquelas que o numerador é menor do que o denominador. Como no caso aqui do 5/8, o numerador, o carinha aqui de cima, ele é menor do que o denominador, certo? As frações impróprias é quando o numerador é igual ou maior que o denominador. Como no exemplo, os 5 terços. 5 é maior do que o 3, o 5 é o numerador, que é maior que o denominador. Nas frações impróprias, elas também podem ser escritas na forma de número misto. A gente já fez alguns exercícios de como transformar uma fração em número misto, e aqui a gente tem um exemplo do 5 terços, que o numerador é maior que o denominador, e neste caso, a gente pode representar como número misto, como sendo 2 terços, ou seja,
Esta fração, 5/3, ela foi desmembrada aqui, então ela representa a soma de 3/3 mais 2/3. A soma vocês ainda vão ver nas próximas aulas, onde 3/3 representam 1/3 mais os 2/3. Por isso, nós dizemos que essa fração é um número misto, 1/2. Ok? As frações equivalentes. Fração equivalente é aquela que representa a mesma parte do inteiro, quando duas frações estão representando a mesma parte do inteiro. Por exemplo, 1/2 e 3/6. Se eu fizer uma figura aqui, vamos ver se eu consigo representar. Aqui. Uma figura para fazer a representação do 1/2 e a outra para o 2/3. Então, 1/2 quer dizer que o inteiro que eu tenho aqui eu vou dividir em duas partes, é isso? Opa. Então, aqui, dividir em duas partes para 1/2. E aqui eu vou dividir em 6 partes para o 3/6. E aí, para eu representar aqui nesta minha figura, nessa minha imagem, a fração 1/2, quer dizer que eu vou pegar e pintar uma parte de duas, certo? Eu fico com a metade da minha figura. Já no 3/6, então eu dividi minha figura em 6 partes iguais e eu preciso pegar 3 partes. Deixa eu fazer assim. Aqui. Então, aqui eu fiquei com a metade também representada. Eu peguei metade do meu inteiro aqui, então eu tenho 3/6. As duas frações, elas representam a mesma parte do inteiro, por isso elas são frações equivalentes. Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente à fração dada, com numerador e denominador menores do que os da fração original. Ou seja, a gente precisa dividir o numerador e o denominador na mesma proporção. Como, por exemplo, aqui o 10/15, nós dividimos na mesma proporção, ou seja, o 10, que é o numerador, e o 15, que é o denominador, eles foram divididos pelo mesmo número, pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, o 10 foi dividido por 5, que resultou em 2, e o 15 foi dividido por 5 também, para ter como resultado o 3. Então, obrigatoriamente, tanto o numerador quanto o denominador deve ser dividido pelo mesmo valor. Ok, pessoal? Quando o maior divisor comum entre o numerador e o denominador é igual a 1, essa fração é irredutível. Por exemplo, 2/3 é uma fração irredutível, mas o 4/10 não é, pois ainda podemos simplificá-la até obter o 2/5. Então, o 2/3 aqui a gente não consegue mais dividir essa fração, por isso ela é uma fração irredutível. E já o 4/10 eu ainda consigo dividir isso aqui por 2, que eu vou ter como resultado 4 dividido por 2 é 2, e o 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho como resultado aqui o 2/5. Comparação de frações. Para comparar as frações, nós temos aquelas 3 regrinhas que a gente falou nas aulas anteriores, lembram? Eu passei a primeira, segunda e terceira regrinha para vocês. Onde a primeira regra é quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. Aí nós temos a segunda regra, que quando os numeradores das frações são iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. E quando as frações são diferentes, tanto numeradores quanto denominadores,
nós transformamos essas frações em frações equivalentes, igualando os denominadores, e em seguida nós fazemos a comparação utilizando a primeira regra, ok? Lembram? Então, para eu saber aqui, por exemplo, se 1/3 é maior, menor ou igual que 2/4, eu preciso fazer o esqueminha da fração equivalente e igualar os denominadores, ou seja, entre 3 e o 4 aqui, qual é o valor que vai aparecer na tabuada, tanto do 3 quanto do 4? Nesse caso, seria o 12, né? Então, eu tenho que igualar os denominadores ao 12, que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. E aqui eu teria, então, 3 vezes 4, que dá 12. E 1 vezes 4, que dá 4. Bem como a segunda fração eu também tenho que transformar em 12. 4 vezes 3 dá 12. E 2 vezes 3 dá 6. E agora, para eu comparar as minhas frações, eu aplico a regra de número 1, onde a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Quem tem o maior numerador aqui? Então, o maior numerador é o 6, ou seja, o 6 dozeavos é maior do que 4 dozeavos. Também temos as frações decimais, que são aquelas cujos denominadores são iguais a 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, qualquer fração onde o denominador é o número 1 seguido de zeros, ou seja, uma potência de base 10 e expoente natural diferente de zero. Por exemplo, aqui, 7 décimos, 1 centavos, 23 milésimos. Então, essas frações são chamadas de frações decimais. E nós temos também os números decimais, que são aqueles números que representam uma vírgula em sua escrita. Aqui no Brasil, a gente utiliza a vírgula, em outros países pode ter uma variação aí na simbologia. Então, aqui no Brasil, utilizamos a vírgula para representar o número decimal e separar a parte inteira da parte decimal. Então, aqui nós temos esse número, 12,134, no quadro do valor lugar. Então, a parte inteira está representada aqui. Nós temos centena, dezena e unidade. E temos a vírgula aqui separando a parte decimal, que é o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, 1 e o 2 foi escrito aqui. Nós temos uma dezena e 2 unidades. Nós temos 1 décimo, 3 centésimos e 4 milésimos. Então, a gente vai ler da seguinte forma: 12 inteiros e 134 milésimos. Nós também utilizamos das frações decimais, que a gente viu acima, para representar os números decimais. Por exemplo, 23 aqui, para eu representar esta fração em número decimal, como que a gente fazia lá nas aulas, nas atividades? Eu coloco, então, aqui o meu número 23, né? Vou colocar ele aqui. E se eu tenho 3 zeros lá embaixo, no meu denominador, então eu tenho 3 casas depois da vírgula. E o meu número fica representado dessa forma, 0,023. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Tenham uma boa aula e boa atividade aí para vocês. Até!